Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Sandra é atingida no lugar de Celso. Ernesto se desespera no mesmo instante e percebe, tarde demais, o erro monstruoso que cometeu. Tudo acontece num piscar de olhos. Sandra se lança à frente do irmão, sem pensar, sem hesitar. O disparo ecoa. Ela cai. Celso fica paralisado. O mundo parece desacelerar diante dos seus olhos. Ele vê os capancas fugindo, um a um, e então Ernesto correndo na direção deles. A voz de Celso sai trêmula, carregada de choque e fúria contida. Foi você? Foi você quem fez isso? Olha o que você fez com a minha irmã! Ernesto tenta manter o cinismo, mas o desespero escapa pelo olhar. Claro que não fui eu. Eu vi a minha esposa correndo desesperada e vim atrás dela. Celso aperta os punhos. Algo não fecha. A raiva cresce. Então como ela sabia? Como eles chegaram tão rápido? Antes que a discussão avance, um murmúrio fraco corta o ar. Sandra se mexe, quase imperceptível. O choque dá lugar ao pânico. Não é hora de discutir, Celso diz, engolindo nó na garganta. A gente precisa salvar a minha esposa. Pela primeira vez, os dois rivais deixam o ódio de lado. O medo fala mais alto. Eles se unem, apenas por aquele momento, para salvar Sandra. Pouco depois, já no hospital, eles encontram Túlio e Estela. Os dois se aproximam imediatamente, preocupados, atentos. Sem se importar com quem está ali ou com o passado. Ernesto explode. Não se aproximem. Vocês não vão encostar na minha esposa. Túlio mantém a calma, mas fala com firmeza. Preste atenção. Nós não sabemos como a baronesa está. O tempo pode ser nosso maior aliado. Quanto antes ela for atendida, maiores são as chances. Ernesto rosna, tomado pelo ciúme e pela culpa. Não me importa. Você beijou a minha esposa. Acha mesmo que eu vou confiar em você? Estela não se contém. A indignação vence o medo. Não precisa ofender o Dr. Túlio. Ele é um profissional. Ele está pensando apenas no bem-estar da baronesa. Escute o que ele está dizendo. Ernesto olha para Celso. Um pedido silencioso de ajuda. Ele tenta conter o próprio desespero, com medo de que Túlio e Estela desconfiem da sua ligação real com Sandra. Celso faz um gesto discreto. Um sinal claro. Ele manda Ernesto olhar para o rosto da esposa. Ernesto abaixa os olhos. E então se lembra do disfarce, do tapa-olho, do cabelo escondendo a verdade. Respira fundo. Ele não pode perder o controle agora. Eu vou permitir. Diz finalmente. Mas vocês não podem tocar no tapa-olho. Nem no cabelo dela. Túlio franze a testa, confuso. Mas... por quê? Ernesto gagueja. As palavras não vêm. O nervosismo denuncia. Antes que ele se complique ainda mais, Celso intervém. O tapa-olho. Claramente é vergonha pelo que está embaixo. O cabelo, Celso completa firme, é uma promessa que ela fez quando criança. Só ela e o marido podem tocar. Ernesto ergue a cabeça rápido demais, como quem se agarra a uma tábua de salvação.
É isso mesmo. Estela não esconde a inquietação. Então estamos esperando o quê? Vamos logo. Todos se movimentam às pressas, sem imaginar que uma grande reviravolta já começou a se desenhar naquele hospital. Momentos depois, na sala de espera, Celso e Ernesto caminham de um lado para o outro. O silêncio é sufocante. A ausência de notícias corrói os dois, cada um à sua maneira. Celso para de repente. Lança um olhar frio, intimidador, direto para Ernesto. Se acontecer alguma coisa com a minha irmã, eu juro, nada vai me fazer desistir de acabar com tudo que é seu. Ernesto assume o papel de vítima, a voz carregada de falsa indignação. Você ainda insiste nisso? Eu já disse que não tive nada a ver com isso. Celso se aproxima, cada palavra pesada. O problema é que eu não acredito em você. Eu te conheço, Ernesto. Você se sentiu pressionado com a minha ameaça e resolveu se livrar de mim. Ele balança a cabeça. Não adianta tentar me convencer do contrário. Ernesto dá de ombros, fingindo indiferença. Você pode pensar o que quiser. A minha consciência tá limpa. A minha esposa pode estar morrendo. E você só sabe me culpar. Aquelas palavras atingem Celso em cheio. A revolta cede lugar ao desespero. Ele se deixa cair numa cadeira. E chora. O medo de perder a irmã é maior do que qualquer ódio. Maior do que qualquer vingança. Enquanto isso, em outra sala, Túlio examina a baronesa com atenção. Estela observa cada detalhe do rosto daquela mulher. Algo não sai da sua cabeça. Os olhares estranhos de Celso. O pedido absurdo de Ernesto. Sem perceber, Estela aproxima a mão do tapa-olho. Quase o remove. O que você tá fazendo? Túlio pergunta, alarmado. O marido pediu para não tirar. Estela recua nervosa. Mas não é qualquer marido. É o Ernesto. Nada do que ele faz é por acaso. Túlio insiste, preocupado. Não dê motivos para ele nos atacar. Já estou mal no hospital por causa do escândalo que a própria baronesa provocou. Estela respira fundo. Você tem razão. Mas, de repente, Túlio arregala os olhos. O rosto empalidece. Meu Deus, eu não consigo acreditar nisso. O quê? Estela pergunta, assustada. O que aconteceu? Túlio aponta, em silêncio. Veja isso. Ao olhar para baixo, Estela congela. O choque é imediato. Os dois se encaram. Sem palavras. Conscientes de que descobriram algo grave demais. Algum tempo depois, os dois surgem na sala de espera. Celso e Ernesto se levantam num pulo, ainda mais tensos. Ernesto se aproxima, impaciente. Então, doutorzinho, como tá a minha esposa? Túlio e Estela permanecem em silêncio. O nervosismo de Ernesto explode. Anda! Fala logo! Ou você vai ser o próximo paciente desse hospital, entendeu? Estela se coloca à frente de Túlio, firme. Mais respeito, porque foi o Dr. Túlio quem salvou a sua esposa. O semblante de Ernesto muda num instante. A tensão some e um sorriso se abre, quase incrédulo. O quê? Você tá falando sério? Ele leva a mão ao peito, emocionado demais, ou fingindo bem demais. Então é isso. A minha esposa está salva. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Celso sente o alívio invadir o corpo, mas se controla. Não pode demonstrar demais. Nesse momento, Túlio ergue a mão, mostra uma joia. Celso empalidece. O choque é imediato. Estela percebe na hora. Pelo visto, você sabe o que é isso, não é? Celso engole em seco. É da baronesa. Ernesto franze a testa, nervoso. Mas o que é isso? Por que está destruída desse jeito? Túlio explica, com calma. Foi por causa desse camafeu que o pior não aconteceu. O que era para atingir sua esposa, acertou a joia primeiro. Celso leva a mão à boca, sem acreditar. Meu Deus, isso é um milagre. Ernesto ergue os olhos, agradecendo aos céus. Depois, ansioso, pergunta: eu posso ver a minha esposa? Estela responde, firme e cuidadosa: pode. Ela já acordou, mas por favor, não a deixem nervosa. Ela ainda está se recuperando. Pouco depois, Ernesto e Celso entram no quarto.
Sandra sorri, fraca, mas lúcida. Que bom ver os dois homens da minha vida juntos. Celso engole em seco. Não vamos falar sobre isso agora. O importante é saber como você está. Sandra olha em direção à porta, pensativa. Você acredita que a joia da titia me salvou? Será que isso é um sinal de que ela está do nosso lado? Celso revira os olhos, impaciente. Claro que não. Se você não tivesse pegado aquela joia na casa do Candinho. Aliás, se o Ernesto não tivesse armado uma emboscada para mim, Ernesto perde o controle. Chega, eu não vou aguentar mais essas acusações. Os dois começam a discutir ali mesmo, na frente de Sandra. As vozes sobem, a tensão explode. Num impulso, eles começam a pegar objetos do quarto, instintivamente, como se precisassem se proteger um do outro. Sandra entra em desespero. Parem, por favor. O estado dela piora rapidamente. Celso percebe e entra em pânico. Médico? Chama o médico, agora. Túlio aparece às pressas. Avalia a cena e não pensa duas vezes. Os dois fora daqui, agora. Ele expulsa Ernesto e Celso do quarto e se tranca com a paciente. O clima volta a ficar pesado, denso, angustiante. Do lado de fora, Estela percebe o quanto Celso está abalado. Ela se aproxima, tentando confortá-lo. Por alguns segundos, ele deixa o controle escapar e chora. Logo depois, enxuga o rosto e volta a fingir força. Estela observa, desconfiada. O que está acontecendo? Por que você está tão abalado com a situação da baronesa? Não sabia que vocês eram tão próximos. Celso improvisa, rápido. Ela comprou a minha casa, lembra? Acabei criando uma amizade. Sempre a visito. Estela não se convence. E por que você estava com ela na hora do... Aliás, o que aconteceu exatamente? Celso interrompe, respirando fundo. Eu estava caminhando, quando ouvi os gritos do Ernesto pedindo socorro. 2 homens tentaram levar a bolsa dela. Ela resistiu. Ele para por um instante. Eu não quero pensar nisso agora, tá bom? Eu prometo que tudo vai se resolver. Estela o encara. Reconhece os pequenos tiques, os mesmos de sempre, quando ele mente, mas não diz nada. Algum tempo depois, a melhora de Sandra traz um novo alívio. Celso e Célcio entram novamente no quarto. Sandra os encara, séria desta vez. Se vocês vierem aqui para me fazer passar mal de novo, é melhor irem embora. Celso se aproxima da cama, a voz mais baixa, controlada. Eu não quero discutir com o Ernesto. Pelo menos não agora. Ainda temos contas a acertar. Sandra respira fundo. O olhar fica sério, sem espaço para desculpas. Não, Celso. Não há conta nenhuma. Eu exijo que vocês dois se entendam. Ernesto solta uma risada debochada. O quê? Me entender com esse banana? Ele queria me denunciar. Celso rebate na hora. Porque você armou pra mim. Sandra interrompe. Firme. Quase dura. Sim. É exatamente isso. Ela aponta para si mesma. Para o próprio corpo fragilizado. Olhem para minha situação. Se não fosse o camafeu da titia, vocês estariam chorando no meu túmulo agora. Ou acham que não? O silêncio pesa. E sabem de quem foi a culpa? Dos dois. Ela engole em seco. Então o mínimo que vocês podem fazer é se entenderem. Celso e Ernesto se encaram. Tensão pura. Celso quebra o silêncio. Eu posso fazer isso, mas com uma condição. Você vai retirar a queixa contra o Túlio. Aqui no hospital. Por um segundo, Sandra encara Ernesto. De repente, os dois caem na risada. Celso se irrita. Eu estou falando sério. Ele respira fundo. Eu também não gosto desse doutorzinho. Mas ele salvou a sua vida. Mesmo tendo todos os motivos para virar as costas. Sandra cruza os braços. Mas eu só fiz aquilo por sua causa. Celso se aproxima mais. Então desfaça.
Eu estou te pedindo para se redimir. Sandra revira os olhos. Ai, tanto faz. Mas só farei isso depois que vocês se entenderem. Sem alternativa, Célcio e Ernesto trocam um aperto de mão. Forçado. Tenso. Sandra sorri satisfeita. Mas um deles já planeja não cumprir a promessa. Pouco depois, Túlio, Estela e Lauro são chamados ao quarto. Sandra muda o tom, quase solene. Antes de tudo, quero agradecer a forma como cuidaram de mim. Túlio sorri humilde. Imagina, esse é o meu trabalho. É a minha paixão. Sandra respira fundo. Por isso mesmo, eu preciso desmentir o que fiz. O clima muda. Túlio não me beijou. Eu menti. Todos se entreolham. Fiz isso porque não suportava ver o meu amigo Célcio chorar. Eu queria que a Estela soubesse o que é ver a pessoa que ama beijando outra. Estela sente o rosto queimar. As bochechas coram. Lauro se inclina. Atento. Então você está dizendo que o Dr. Túlio é inocente? Sandra confirma com a cabeça. É. Lauro não perde tempo. Nesse caso, nada mais justo do que devolver o cargo ao Dr. Túlio. De forma interina. Túlio se anima, quase sem acreditar. Sorri. Agradece. Célcio sente um frio atravessar o peito. Ele tenta disfarçar, mas o conflito cresce por dentro. Então Estela se manifesta. Séria. Mas ainda falta uma coisa, baronesa. É protocolo do hospital. Quando um paciente chega no estado em que a senhora chegou, precisamos chamar o delegado. Sandra empalidece. Não, isso não é necessário. Antes que termine, a porta se abre. O delegado entra. Eu já estou aqui, senhora. E preciso saber exatamente o que realmente aconteceu. Quem eram os homens que fizeram isso com você? Ernesto fica paralisado. O medo trava o corpo. O olhar entrega tudo. Célcio encara a irmã, tenso. Ansioso. Esperando cada palavra. Sandra mantém o semblante sereno. Controlado demais para quem quase morreu. Eu não vi o rosto de nenhum deles, mas pareciam bem experientes. Eu juro ao Senhor, quando eu descobrir quem são, o Senhor será o primeiro a saber. O delegado observa atento. Tudo bem. Ele respira fundo. Agora eu gostaria de falar com vocês dois. Os que trouxeram a baronesa até aqui. Separadamente. Célcio engole em seco. Eu posso ser o primeiro. O delegado olha para Lauro. Podemos usar a sua sala? Minutos depois a porta se fecha. O clima muda. O delegado começa a fazer perguntas. Calmo. Metódico. Célcio tenta responder. Mas a verdade pesa demais. Eu não consigo mentir, ele dispara. Foi o Ernesto, o esposo da baronesa. O delegado se sobressalta. O quê? Você tem certeza do que está dizendo?
Celso assente firme. O alvo era eu. Somos inimigos antigos. A baronesa entrou na frente e acabou virando vítima. O delegado franze a testa. E por que ela disse que eram 2 homens? Ela não mentiu. O Ernesto contratou esses homens. E eu acho que sei exatamente quem são. Pouco depois o delegado chama Ernesto. O vilão repete exatamente a versão de Sandra. Cada palavra ensaiada. Ao mesmo tempo, 2 policiais chegam a um bar da cidade. Lá estão eles. Cara de gato, pé de cabra. Quando vêm os policiais, disparam em fuga. O erro é fatal. Ao correrem, eles mesmos se denunciam. Não demora até o delegado voltar ao quarto de Sandra. Ela tenta disfarçar a ansiedade. Tá tudo bem? Posso ajudar em mais alguma coisa? O delegado é direto. Na verdade, a minha conversa é com o Ernesto. O vilão arregala os olhos. Comigo? O delegado ergue a cabeça. Seus capangas confirmaram tudo. Eu sei que foi você quem mandou. Ernesto, você está preso. O mundo de Ernesto desaba. O desespero toma conta. Enquanto ele é levado, Sandra olha para Celso. Mesmo vendo o marido ser algemado, ela não chora. Não grita. Por dentro, ela se sente vingada. Ela arriscou a própria vida para salvar o irmão. Que nota de 0 a 10 você acha que a Sandra merece por isso? Deixa sua resposta nos comentários. Dê um clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.